Bom, pessoal, agora vamos falar sobre outro modelo de impressora. A gente vai falar sobre os modelos Core XY, tá? Especificamente, vou falar um pouco sobre as impressoras da marca da GT Max, tá? Especificamente, eu vou falar um pouco sobre a impressora A3 e quais as vantagens e quais as desvantagens de usar uma GT Max. Bom, pessoal, quando eu trabalhava com um projeto de impressão 3D, na 3D Tech, a gente usou muito essas impressoras da GT Max. Por quê? Porque ela é uma impressora que ela é muito veloz, tá? E ela já é uma impressora mais sofisticada. Ela é de uma fabricante nacional. é, Porém, essa impressora, embora ela seja muito mais veloz do que as outras, que as demais, ela perdia muito em alguns quesitos e ela dava muita dor de cabeça quando ela começava a dar manutenção. É, Mas eu gostava bastante dela pela performance e pela velocidade que ela trabalhava. Então, uma impressão que eu ia levar basicamente 30 horas em uma impressora comum, né, na GT Max a gente conseguia fazer ela em 20, 22 horas. Então você conseguia reduzir bastante. Então, para quem tem grande demanda de impressão 3D, ela é uma impressora que vai atender bem esse pré-requisito aí de velocidade de impressão. Além disso, pessoal, ela tinha uma estrutura metálica muito boa. É isso que fazia você tirar o máximo desse tipo de impressão. Então, por ela ser de um fabricante nacional, essa questão de estrutura própria deles, da impressora deles ser toda metálica, ajudava muito na performance da impressora, tá? E os eixos dela, tanto o X quanto o Y, eram por barras, tá? Então isso deixava ela muito mais estável também. Então ela tinha uma precisão bem bacana e bem legal. Uma outra coisa também, pessoal, era o tipo de sensor que era utilizado na GT Max, tá? Então a GT Max ela utilizava um sensor que era BL Touch. É um sensor muito preciso e ele nivelava a mesa muito bem. Então a primeira camada a gente sempre conseguia fazer com uma boa aderência. Só que esse tipo de sensor, pessoal, quando ele começa a dar problema, fica bem complicado de você fazer a manutenção ou fazer a troca. Justamente por ela ser uma impressora toda fechada, para você fazer a manutenção da impressora, ter que mexer na eletrônica, basicamente você precisa desmontar boa parte da impressora, tá? E aí para você fazer os testes, dá bastante dor de cabeça. As impressoras abertas já são mais fáceis de você fazer algum tipo de manutenção ou de fazer algum teste para você descobrir qual que está sendo o problema realmente da impressora. Uma outra desvantagem, pessoal, da GT Max, principalmente desse modelo da Core A3, é que o display de LCD dela dava muito problema, porque a gente colocava a impressora para trabalhar durante várias e várias horas. Eu estou falando de impressão de 2 a 3 dias, às vezes a impressora sem parar. Só que o display ele dava muito problema, porque o display ele ficava uma parte dentro da impressora, tá? A parte de eletrônica dela ficava dentro da impressora. E isso fazia com que? Com que o calor do ABS que a gente estava imprimindo, ele acabava afetando a eletrônica. Então, a longo prazo, aquele display ele não ia parar de funcionar uma hora ou outra, tá? Então, a gente já tinha consciência disso. A gente teve que trocar o display de 3 ou 4 máquinas lá por conta disso. Isso acontecia muito pelo display ficar em contato, ficar superaquecendo o tempo inteiro. Então não tem eletrônica que resista. Foi aquilo que eu falei para vocês. Se você for fechar, comprar uma impressora aberta para você fazer uma cabine para ela, ou fazer, que seja, colocar ela dentro aí de algum recipiente para você manter ela aquecida para você usar o ABS, você precisa pensar em como você vai isolar a sua eletrônica ou como você vai refrigerar ela, sem que também tire o calor que tem que ficar lá dentro para você conseguir fazer a impressão no ABS, tá? Então, essa é outra desvantagem que tinha na GT Max. Uma outra coisa que a gente não gostava também, pessoal, era que tinham peças da impressora que eram impressas por outras impressoras, ou seja, ela não era uma peça de um plástico injetável. Então ela pecava um pouco em questão de qualidade. Principalmente na hora da troca do extrusor. Então, tipo, quando a gente ia trocar o filamento da impressora, o extrusor ele era impresso em ABS. Embora o ABS seja um material bem adequado, com resistência mecânica grande, a longo prazo essa peça plástica ela se desgasta muito mais fácil do que uma peça injetada, tá? Então
a gente teve que trocar também bastante extrusor lá da GT Max por conta disso, tá? Por as peças serem impressas. E aí ficava um pouco ruim fazer a troca do filamento, ele travava. Mas em questão de performance desse tipo de impressora, ela era ótima, tá? Mas ela pecava muito em algum desses quesitos. Alguns modelos mais recentes da GT Max, que é no caso que são impressoras mais novas, eles já ajustaram alguns quesitos disso. Então, por exemplo, você vê que o display LCD, ele já não é mais em cima como era na Core A3. Então o display LCD ele já passa a ficar na parte embaixo, aonde fica a eletrônica. Então a eletrônica da GT Max ela ficava toda na parte inferior, mas era tudo completamente fechado. Então esse calor ele não descia para a eletrônica. Então ela estava sempre refrigerada e você conseguia fazer essa impressão por hora sem problema nenhum. Falando um pouco do custo-benefício, pessoal, da GT Max. É uma impressora que você compra ela já vem pronta, montada. Basicamente, a única coisa que você tem que fazer é colocar o arquivo no cartão SD e colocar para imprimir. Então, você não tem que fazer ajuste, você não tem que fazer calibragem, porque tudo isso que ela faz é tudo automático. O problema, pessoal, da GT Max é quando ela começa a apresentar problemas. Então, assim, a minha dica para se você quer usar uma GT Max é não comprar uma usada e sim comprar uma nova, tá? Ela tem um custo-benefício bem mais elevado do que os outros tipos de impressora que eu vou mostrar para vocês também. Depois eu vou colocar também os preços da GT Max, mas em média varia entre 4 mil a 10 mil reais, dependendo do modelo que você for comprar.